inicio de esta semana nos sorprendió en la frontera con la noticia de que frente a la Santa Casa de Misericordia de la vecina ciudad se había llevado a cabo un espectáculo musical donde el volumen de los altoparlantes fue de tal magnitud que molestó a pacientes allí internados y a familiares de estos. Y la situación no pasó desapercibida, no solo por el hecho en sí, sino porque además quien estuvo haciendo parte activa de esa actividad fue nada más ni nada menos que la prefeita municipal Ana Tarouco. Y estamos en diálogo con el vereador santanense Aquiles Pires, quien integra en calidad de presidente la comisión procesante que se instauró a fines de tratar la posible destitución de la prefeita. Vereador Aquiles, buenos días y gracias por atendernos. Bom dia, obrigado pelo convite, e não vou dizer que é um prazer estar tocando nesse assunto, porque todo assunto que envolve atos negativos, né, é ruim para o Poder Legislativo, é ruim para o município. Nós não gostaríamos de estar envolvido nessa comissão processante, né? Claro. Mas o Poder Legislativo, entre as suas obrigações prevista em lei, está uma delas processar e julgar denúncias contra o chefe do Poder Executivo. E essa denúncia foi encaminhada através de um cidadão, não foi encaminhada por nenhum vereador, mas o fato que gerou essa denúncia é um fato público, um fato notório. Ele ocupou muito as redes sociais durante o final de semana, um fato que aconteceu na sexta-feira à noite, na sexta-feira à tarde, né, e foi à noite, e foi muito debatido pela comunidade santanense, pelas pessoas do nosso município, e aí culminou que um cidadão, porque a legislação garante, né, entrou com uma denúncia contra a chefe do Poder Executivo, e ela foi recebida na Câmara na terça-feira, foi votada, né, e por maioria dos vereadores receberam a denúncia. Isso não significa que receberam o impeachment, não, receberam a denúncia, os fatos arrolados pelo cidadão, que é uma obrigação da Câmara receber, né? Nós temos a obrigação de dar ouvido à população, porque essa é a nossa função, né? E a partir daí se instaurou a comissão, ela foi eleita, foi sorteado, né? Aí foram sorteados 3 vereadores que fazem parte da comissão, onde um é presidente, um é secretário-geral e o outro é o relator, e entre os 3 nós votamos no presidente. Eu fui votado presidente, o vereador Gilberto Giz, o Xepa, foi votado relator, e a vereadora Eva foi votada secretária dessa comissão, né, e que já começou os seus trabalhos, porque ela é toda regrada por prazos previstos na legislação. Não somos nós que inventamos, não somos nós que criamos. Nós obedecemos um rito já pré-determinado pelo decreto 201 de 67, né, e regulamentado também por outras legislações esparsas, que o próprio regimento da Câmara, o próprio Código de Postura, aonde gerou o fato e a infração que o denunciante menciona que a chefe do Poder Executivo infringiu, e o próprio decreto, esse 67, diz que quando o chefe do Poder Executivo infringir normas ou proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, poderá sofrer um processo, e o que está acontecendo no momento. Isso está previsto no artigo 4º do decreto de 67, né? E praticar contra essa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Então, são esses os 2 fundamentos que o denunciante denunciou o chefe do Poder Executivo por infringir a legislação e por se comportar de modo incompatível com o decoro, com o cargo que ocupa, que é o chefe, que é a pessoa número 1 do município, né? Então, ela tem que ter, a legislação prevê isso, tem que ter uma postura digna, relevante com
com a grandeza do cargo de prefeito do município. Correcto. La presencia de la prefeita en esta instancia no implica que ella haya sido la organizadora de esto, así que estuvo presente. ¿Quién organizó este espectáculo concretamente? Pois, eu só, assim, nós recebemos a denúncia, né? E abrimos, e ontem nós notificamos a prefeita de denúncia com cópia de todo o teor da denúncia, inclusive com os anexos, né? Uhum. E esse período, ela tem 10 dias após ser notificada para apresentar defesa prévia, né? De se defender previamente. E após a defesa dela, a comissão analisa a defesa e emite um relatório. Então, sem a defesa dela, eu não posso te adiantar em relação pormenores da organização. Dela ser responsável, dela ter praticado, porque aí que essa possibilidade, porque o fato em si e a infração do fato é público e notório e já de conhecimento público, né? Agora, a questão da interpretação dos artigos mencionados no decreto é que vai ser apreciado, porque essa é uma parte subjetiva, porque o fato é incontroverso, né? Na documentação juntada, tem a prova que a prefeita estava no local, né? Tem a prova da filmações, incluso. Há filmações, há fotografias dela participando disso. Exatamente. Então, isso é incontroverso na denúncia realizada pelo denunciante, né? Agora, a gente notificou a prefeita, ela tem 10 dias para fazer sua defesa prévia, que vai ser analisado pela comissão, né? A comissão tem duas alternativas, tem duas ações a fazer depois de receber a defesa prévia. Segue com o processo e instrui a denúncia, né, dando prazo e arrolando testemunha e instruindo o processo para julgamento, ou o relator, que após a defesa dela, a comissão vai emitir um parecer preliminar pelo prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia, né? Então, isso, se for pelo prosseguimento, já dá prosseguimento à denúncia, né, tornando ela ré, o processo, inquirindo testemunha e produzindo provas, né? Claro, respeitando o direito à ampla defesa e todo o ordenamento jurídico do caso, que está previsto ali no artigo 5º desse decreto que eu mencionei. E, se não, se entender a comissão que o fato não é passível de prosseguimento, né, que se o parecer for pelo arquivamento, vai à apreciação dos vereadores, né, que aí todos os vereadores da Câmara vão decidir se arquiva ou se dá procedimento. Como eu te disse, a questão do ocorrido está na legislação ali. Agora, a discussão vai ser se o fato ele é, de fato, passível da cassação, se foi tão grave, né, que mereça uma cassação, ou a defesa da prefeita vai se justificar, a gente tem que analisar e esperar que ela apresente a defesa para emitir esse parecer. Independientemente aquí de la responsabilidad que haya tenido como organizadora o no, tú ya lo dejaste claro que no podés pronunciarte mientras está trabajando la comisión, sí llama muchísimo la atención que se haya desarrollado un espectáculo con esas características en las puertas de un nosocomio, en las puertas de un hospital. Y yo reitero, recuerdo que hace algunos años, ya unos cuantos, cuando acá en Rivera empezó a actuar el trío eléctrico que venía con aquella innovación de carnaval que se instaló hace unos años, y en una oportunidad ese trío eléctrico se instaló a 200 y algo de metros del hospital de Rivera,
y hubo una movida muy grande de la población pidiendo que eso no se reiterara justamente por respeto a las personas que estaban internadas allí, algunos de ellos en situación muy grave, ¿no? Entonces, parece bastante grave el hecho en sí de que se hubiera desarrollado un espectáculo en las puertas, independientemente de quién haya organizado. ¿Compartís conmigo esa experiencia, esa opinión? Compartilho contigo, porque tanto foi a situação muito constrangedora, tanto para os vereadores, inapropriada, e muito mais pelo momento. Né? A gente vive num momento, estamos recém nos recuperando de uma pandemia, muitas pessoas morreram naquele hospital, né? As pessoas têm uma fragilidade muito grande quando estão no hospital, ali naquele setor. Né? Ali tem UTI, tem a maternidade. Então, em si, independente do que se desenrolar no final desse processo, mas uma coisa e eu já tinha manifestado disso, é constrangedor tu estar discutindo isso, tu estar, entre aspas, perdendo tempo, porque quem provocou isso não foi os vereadores que provocaram. Quem provocou foi quem fez o ato. Claro, por supuesto. Com a criação do ato, você desenrolou tudo isso. As pessoas dizem, os vereadores não têm que fazer, estão discutindo, querem o impeachment da presidente. Não, nós recebemos uma denúncia do cidadão, porque quem provocou foi as pessoas ligadas ao executivo. Né? Tanto é que foi denunciada, por isso, a chefe do Poder Executivo. Né? Inclusive, tem fotos dela estando no local. Quer dizer, aquilo ali que gerou esse problema, e nenhum de nós gostaríamos de estar discutindo isso nesse momento, porque a gente tem mais que fazer. Nós tínhamos até uma viagem marcada para a semana, atrás de emendas parlamentares, recursos para o município, nós tínhamos fiscalizando umas escolas que estão inapropriadas, o transporte escolar não está indo, e nós tínhamos visitas para fazer, né? Então nós acabamos deixando de fazer essas ações do parlamento, para discutir uma coisa e ficar estudando, fazendo reuniões para estudar a denúncia do cidadão que denunciou, mas ele não denunciou do nada, ele denunciou porque houve um ato, houve um episódio, exatamente. Então, quem provocou, isso que é bom que as pessoas saibam, as pessoas discutem muito, mas quem provocou esse problema foi quem fez, foi quem estava ali e não observou a legislação. Né? E não uma crítica, mas isso é um fato. Né? O governo municipal, independente do que dê lá na defesa, mas é algo que tem que ser dito, independente do que aconteça no decorrer desse processo. Mas o governo tem que ter mais cuidado com esse tipo de procedimento, com esse tipo de postura, que não é de agora. Então, as pessoas reclamam muito, as pessoas, quando você fala, vereador, as pessoas até confundem, vereador, aqueles que querem o impeachment da prefeita. Não, eu fui sorteado para presidir uma comissão, não sou eu que quero impeachment. Quem pediu o impeachment e entrou com uma queixa-crime foi um membro da sociedade. Nós temos a obrigação de não nos omitirmos disso, não é de não nos omitirmos, não quer se omitir, quer aparecer, não, é não se omitirmos da provocação e da denúncia feita por um cidadão que foi com base documental e escrita. Né? Então, es la responsabilidad que tienen ustedes como para cumplir con el mandato que les dio la ciudadanía. Aquiles, ¿cómo sigue esto acá? Eu sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eu sou presidente, eu presido faz alguns anos, e a gente troca, já é mais de uma vez, eu presido a Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante do Poder Legislativo, né, de Constituição, Justiça e Direitos Internacionais. A gente tem falado muito com o pessoal de Ribeira em alguns decretos internacionais. Então nós temos, até por fazer parte dessa comissão, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação ao cumprimento da legislação. Nós somos advogados na nossa vida privada, nós estamos de vereadores, mas a nossa função é outra. Então, nós temos a obrigação de cumprir a legislação e fazer com que as pessoas cumpram a legislação, principalmente quem está ocupando o cargo público, que tem que ter uma sensibilidade, uma responsabilidade muito maior do que o cidadão comum, porque não se admite que alguém que seja chefe do Poder Executivo ou que esteja governando desconheça a lei ou diga desconhecer a lei, ou não dê bola para a lei e queira ser superior à lei. Ninguém é superior à lei. A lei existe para isso, senão não tem finalidade de ter lei. Independente do que aconteça lá,
né? Tem que dar, é bom que, não estou dizendo que é bom que tenha acontecido, mas se isso aconteceu, é para que, né, as pessoas que governam a cidade e que estão em cargos públicos, que estão exercendo uma função diretiva no município, tenham consciência que eles não são mais que ninguém. Pelo contrário, eles têm que obedecer às normas mais que os outros e observar a eleição mais que as outras pessoas, porque eles têm que dar o exemplo. Eles são o exemplo. Se quem culpa o poder por não dar exemplo, o que tu vai exigir das outras pessoas? Tu não tem depois, tu não tem autonomia e tu não tem legitimidade para exigir de ninguém se tu não cumpre a legislação. Desculpa, eu te interrompi, mas eu fico muito chateado com esse episódio todo, que veio nos estabilizar no momento que nós estávamos envolvidos em outras tarefas, em outras atividades, né, para ficar discutindo esse processo e analisando esse processo aí, que não ajuda ninguém. Muito pelo contrário, atrapalha a vida das pessoas, atrasa o município. Mas quem provocou isso não foi o cidadão, não foi a Câmara, né? Aquiles, se nos acaba el tiempo, pero quiero redondear un poquito justamente lo que puede llegar a pasar. La comisión está trabajando, hay plazos, una vez concluida, que se haya recibido la defensa por parte de la prefeita, que haya sido analizado, la comisión, como tú dijiste, tiene dos caminos posibles, o archivarlo o dar continuidad, darle andamiento a este proceso. La Cámara por sí sola tiene potestades como para determinar el alejamiento de la prefeita, o eso después que salga de la Cámara, en caso de ser aprobado el proceso, tiene que continuar un proceso judicial en la justicia, valga la redundancia. Não, a Câmara tem poder para isso. Uma das atribuições da Câmara, previsto é processar e julgar o chefe do Poder Executivo. Então, a Câmara tem autonomia para caçar o mandato do prefeito. Né? Em todas as câmaras. Te lo pregunto por lo siguiente. En el periodo anterior recordamos con mucha claridad aquellas idas y venidas entre la prefeita que había sido electa como viceprefeita y el titular de la chapa, de la lista de aquel entonces, que estuvieron alternando al frente del Poder Ejecutivo porque un día se pronunciaba la justicia en favor de uno y el día siguiente venía otro juez o otro tribunal y le devolvía el cargo al prefeito titular. ¿Eso no puede llegar a pasar en este caso? Não, ali é outra situação. Ali é uma denúncia que foi realizada por improbidade no Ministério Público Federal e estadual. É outra ação. E aquelas denúncias chegou a um processo de impeachment do prefeito Ico na Câmara de Vereadores. Né? E, na época, os vereadores votaram, a maioria votou contra o processo de impeachment dele, né? E ele acabou não sendo impeachment, não sendo impedido de administrar. Eu votei naquele período, votei pela cassação naquele momento. Então, quando chega um processo, a gente tem que analisar muito bem. E nós atuamos e nós votamos pela cassação. Mas não houve, a maioria dos vereadores não votaram para cassar ele. Por isso que não houve. A questão judicial do Ministério Público, da Justiça, corre com outro rito na própria Justiça. O que pode acontecer se for cassado, eles poderão, por exemplo, qualquer prefeito que for cassado, poderão socorrer da Justiça por alguma falha no processo realizado na Câmara. Por isso que a gente tem todo o cuidado para obedecer os ritos, os prazos, não se pronunciar antes sem ter a defesa das outras partes, então, sem ouvir, sem dar o direito à ampla defesa e sem dar direito à oitiva de testemunha, de ser inquirido mais provas nos autos. Então, por isso que a gente tem um cuidado muito especial e trata com muita seriedade isso. Vereador Aquiles Independente do resultado que vai se dar ao final. Claro. Vereador Aquiles Pires, ha sido usted muy amable, le agradecemos la nota y vamos a estar atentos posiblemente dentro de algunos días, cuando esté próximo a dilucidarse esto o se haya dilucidado, volvamos a hablar en contacto con usted. ¿Le parece? Muito obrigado e foi um gosto conversar com você. Igualmente, que pase bien. Adiós.